Olá, amigos. O vídeo que vamos assistir foi gravado em 2015 na cidade de Stuttgart, na Alemanha. A entrevista é com o professor Berimbau, que é integrante da escola Filhos de Bimba, escola de capoeira, instituída pelo mestre Nenel. A entrevista foi realizada na cidade de Stuttgart, onde o professor conduz os seus trabalhos. Apesar de ser um vídeo gravado há alguns anos, mas os temas comentados nesse vídeo, nessa entrevista, continuam atuais, porque retrata alguns aspectos que é do interesse de todos aqueles que pretendem seguir a profissão de professor de capoeira atuando fora do Brasil. É uma ótima entrevista, o professor Berimbau é uma pessoa muito tranquila, muito articulada e muito consciente das coisas que fala. E nós estamos aqui falando com o professor Berimbau, que está aqui na Alemanha, ministrando aula de capoeira. Professor, como foi a sua iniciação na capoeira? Eu comecei no dia 5 de abril de 1998, lá no CSU em Narandiba, Salvador, Bahia, no projeto Capoeirê. O projeto Capoeirê é um importante projeto da Filhos de Bimba Escola de Capoeira, que já funciona há várias décadas. Esse projeto ele tem contribuído muito para a inclusão social dos jovens carentes, e a maioria dos alunos da Filhos de Bimba Escola de Capoeira, que hoje estão atuando no exterior, em Londres, na Alemanha, na Croácia, na Itália, são todos egressos desse projeto, o projeto Capoeirê. É muito importante e muito interessante, porque dá um embasamento muito bom, não somente da capoeira, mas nos aspectos de cidadania, de respeito e de integração comunitária. No Capoeirê mesmo, depois já de um período já de com meus 3, 4 anos, eu ajudava o professor nas aulas e ajudava principalmente nas aulas do Capoeirê e acabei até assumindo até uma turma. E cheguei a me formar em 2004, né? Dia, dia 21 de novembro de 2004, na Moeda, junto com mais dois companheiros também que foram aluno do professor Garrincha e um que era companheiro do tempo de capoeira também. Um dos precursores de engajamento nesse projeto Capoeirê foi hoje mestre Garrincha, que talvez tenha sido um dos primeiros alunos do mestre Nenel quando ele fundou a Escola de Bimba, Filhos de Bimba, Escola de Capoeira. O mestre Garrincha é uma pessoa que tem muitos alunos, é um excelente professor, uma pessoa que tem uma maneira muito especial de lidar com crianças, com jovens, com adolescentes e com adultos. E ele é um dos lenços brancos da Filhos de Bimba, Escola de Capoeira. Eu comecei com o mestre Garrincha, né? Na época ele era professor e hoje ele é mestre, é um lenço branco, é charangueiro, da capoeira regional. Eu comecei com ele, ele é meu professor e meu mestre direto na capoeira, desde o tempo do capoeirê. Eu continuei trabalhando, dando aula com capoeira e participei do curso de especialização em 2010. E eu tive a felicidade de participar do curso e consegui obter o lenço vermelho da primeira especialização da capoeira regional. Um aspecto fascinante da sociedade europeia, principalmente, é a maneira com que recebe os professores e mestres de capoeira, independente de cor, de credo, de condição social. A forma com que os mestres são recebidos, os professores são recebidos,
de uma maneira muito respeitosa. Eles compreendem e entendem que essas pessoas são uma espécie de agente cultural que está levando uma nova forma de cultura. E a capoeira, ela, pela sua musicalidade, pelos seus cânticos, pela beleza estética dos seus movimentos, sem deixar de ter a parte combativa, isso atrai muito as pessoas. E por isso que os mestres e professores são bem recebidos nessas comunidades. Agora, um aspecto muito importante, principalmente para quem está pretendendo enveredar por esse caminho de permanecer no exterior ensinando capoeira, é a conduta civil. Nós, principalmente os jovens, quando chegam num local diferente, inusitado, onde tudo é muito diverso daquilo que encontramos na nossa terra, nós somos impelidos até pelo fragor da juventude a ter algumas posturas impensadas. E isso, para os estrangeiros, isso não é muito bem visto. Então, é muito importante que as pessoas cuidem da sua conduta civil, cuidem do seu tipo de relacionamento, procurem não ser extravagante nos seus gostos e preferências, principalmente na sua forma de diversão. E a família é muito importante, eles consideram muito a família. E todos aqueles que eu conheci durante um período que passei visitando algumas academias ao longo da Europa, todos aqueles que são bem-sucedidos, que estão estabilizados, que estão muito bem financeiramente, todos esses constituíram família e têm a família como a célula principal da sua estabilidade emocional, da prática do seu esporte e do respeito que goza perante a comunidade. Muito importante isso. Foi um convite do professor Comprido, ele tinha entrado em contato comigo, mas antes eu já tinha uma proposta de vir já com o mestre Nenel, de vir para Madrid com ele. E aí, no período, com o professor Comprido também entrou em contato comigo. Então foi bem agradável, porque eu estava em Madrid, vim para passar 15 dias em Madrid, acabei passando 6 dias em Madrid e vim passar 9 dias aqui em Stuttgart, aqui com o professor Comprido. Aí foi que eu vim conhecer o trabalho dele, os alunos, né, e os lugares que eu ia ter que assumir no lugar dele, num período de 5 meses. Aí passei 9 dias, retornei ao Brasil, e depois de um mês vim para cá. Aí foi que eu já tinha, aí foi na mesma época que eu peguei o meu lenço vermelho, né, da especialização. E eu vim para cá e fiquei no final de agosto até o começo de janeiro, dando 5 meses no lugar dele aqui, enquanto ele estava no Brasil de férias. Em 2013, depois que nós tivemos o evento lá, o IE, né, o segundo maior evento da nossa escola. Depois do evento, o professor Comprido entrou em contato com o mestre Nenel e comigo e falou se eu queria vir para cá novamente. E como eu estava decidido viajar novamente e conhecer de novo a Europa e fazer um trabalho aqui fora, e eu vim para o mesmo lugar onde o professor Comprido estava, e ele voltou para o Brasil e eu vim para cá e eu estou assumindo aqui desde 2013, desde novembro de 2013. Agora em novembro, dia 11 de novembro, estou fazendo 2 anos que eu estou morando aqui e trabalhando com a capoeira regional. Muito bem, nós sabemos que aqui na Europa a questão da cultura, a questão de língua, a questão de temperatura é um obstáculo muito grande para quem vive em países de climas tropicais. Como você superou essas dificuldades de adaptação, de inclusão social, de ambientação, de contato e comunicação com seus alunos e com a comunidade em geral? É bem interessante porque é bem diferente do Brasil, né? Principalmente da Bahia,
Como o povo lá, como a gente lá da Bahia gosta muito de fazer muita zoada, de cantar, de esse é um povo muito mais aberto. E aqui na Alemanha, os pessoal são mais reservados um pouco. Com a capoeira, a dificuldade não tem muito porque a capoeira é para todo mundo. As pessoas aqui conseguem aprender a capoeira, as crianças aprendem a capoeira, os jovens também. A, um pouquinho de dificuldade é com o idioma, porque quando você não sabe falar, você é obrigado a aprender para poder se comunicar com o povo. Então, esse é a maior barreira que tem é você aprender o idioma, né? E aí, com o tempo, quando você começa a entender um pouco, começa a entender o que os alunos falam, os pais, as pessoas, você começa a responder eles, isso aí vai se tornando melhor, você vai entendendo mais do processo, tá, do trabalho. A cultura é diferente também. Tem muitas coisas que, como eu sou no Brasil, que aqui você não é bem assim, porque as pessoas podem ver de outra forma, porque não é do cotidiano dele, né? Não é da forma que eles aprenderam, mas também que eles se interessam e querem saber e gostam também com o tempo, quando vê que a intenção é muito boa e é legal, é uma forma divertida, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu fui sempre bem tratado, eu fui sempre bem visto. As pessoas aqui, elas gostam de falar comigo, gostam de saber da cultura. Alguns chamam gostam de saber, querem saber, né, sobre minha vida, sobre o meu trajeto, do que eu fui, como é o Brasil, como são as crianças do Brasil, como eu trabalhei. Algumas vezes perguntam até saber, né, qual a diferença de eu dar aula aqui pro Brasil. Se no Brasil com certeza os meninos aprendem mais rápido e aqui. E eu costumo dizer que é só o choque cultural que é diferente. No Brasil se torna um pouco mais fácil por causa a gente atende a cultura, né? A gente atende ao ritmo, né? A gente tem a dança, né? Então já tem essa facilidade. Mas aqui não, a galera também consegue fazer e consegue ser legal. Bom, isso é um fato assim de a vez de você não poder dar aula em uma boa escola no Brasil. Como eu já fui várias vezes, fui dar aula em boas escolas lá e às vezes eles não queriam porque você não tinha um certo nível acadêmico ou de faculdade. E aqui eu dou aula aqui para meninos que são, digamos, bem avançados em inteligência e os meninos treinam capoeira. Tem escola também que os meninos têm problemas, um pouco psíquico, familiares, e eu faço aula lá também. Tenho aula para criança que os meninos vêm de todo lado, de todo canto e treinam. E que é isso, né? Que a capoeira é para todo mundo. Então essa é uma coisa assim de um pouco que você se sente um pouco discriminado no Brasil, é isso. E de não ser valorizado pelo que você realmente faz, do que realmente você é. Totalmente diferente aqui na Europa, que a galera aceita e querem até saber da sua cultura. Então isso te dá uma certa tranquilidade e uma grande vontade de você continuar sendo o que você é e o que você faz. Fica só um pouco como fosse um pouco de atraso pela mentalidade da galera no Brasil, só isso. Um outro aspecto que atrai os jovens, principalmente, para buscar uma realização profissional com a capoeira no exterior, é a questão da remuneração. Além da moeda ser mais forte, lá, como são respeitados e valorizados, a remuneração é suficiente e é correspondente ao valor que a comunidade dá a esse tipo de trabalho. E o que observamos é que a maioria das pessoas que são estabilizadas lá tem uma vida bem tranquila, confortável, tem a possibilidade de guardar algum dinheiro, fazer algumas economias e, na maioria das vezes, até ajudar os seus familiares no Brasil. Coisa que não observamos aqui no nosso país, infelizmente. Aqui o professor de capoeira, ele não é bem remunerado, ele não tem a valorização, o respeito da comunidade e isso realmente não é uma coisa triste para o Brasil e principalmente a Bahia, que é a meca da capoeira. Foi aqui que a capoeira, tanto Angola quanto a regional, se desenvolveram e foi daqui que se espalhou
esse esporte para o mundo? Assim eu mantenho o aluguel de onde eu moro, eu pago. Ah, também com a minha condução, alimentação, entendeu? E eu poder sair também, e eu poder também juntar um pouco de dinheiro também, poder ajudar minha família uma vez em dois anos, em dois meses, né? Eu ajudar minha família, então isso dá uma certo um pouco de conforto, de melhoramento, né? Então, como eu trabalhei sempre de capoeira no Brasil, sempre dei aula de capoeira lá, o que eu fazia lá no Brasil é o que eu faço aqui. Eu dou aula de capoeira e vivo só de capoeira. Então, a diferença é que você não dá para ser bem remunerado, né? E você não é bem valorizado pelo que você faz. Se você vai cobrar um certo valor, você não pode, porque não é bem assim que funciona. Então, o melhoramento é porque você tem uma remuneração melhor. E também um reconhecimento, né? As pessoas pelo menos reconhecem você e admiram porque você faz. No Brasil, as pessoas olham, vê o que você faz, é legal, mas não tem nenhum reconhecimento e nem se esforçam para isso. Muito bem, professor. Manda uma mensagem aí para seus colegas capoeiristas e para o povo em geral lá no Brasil. Ah, mando para todos que sejam muito felizes, não desistam da nossa cultura, que os órgãos públicos venham olhar melhor, que venhamos ser bastante valorizados pelo aquilo que nós fazemos e fazemos de melhor e fazemos com amor, com muita vontade. Para todas as crianças e jovens, mando que sejam muito felizes, desejo a vocês muita felicidade e continuem no trajeto de vocês. Não que venham só visar ser professor de capoeira, mas como ver a ser cidadão de bem também e seguir na sua vida, que a capoeira abre muitas portas para vários setores.